E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre sistema nervoso. Vamos entender como é que aqueles neurônios e aquelas neuroglias do tecido nervoso, elas acabam se juntando e formando um complexo que permite você ser esse ser tão inteligente. Estão prontos para a aula? Então vamos lá. Basicamente, o tecido nervoso, ao se aglomerar, ele forma um conjunto de informações aonde permite que você seja um indivíduo muito complexo. E aí eu formo o sistema nervoso. O sistema nervoso está ligado aí com componentes como a audição, a visão, mas nós vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Basicamente, o sistema nervoso vai ter três tipos de funções. A função sensitiva, perceber o ambiente, frio, calor, toque, se está ventando, se o vento está quente, está frio, tá? Ou seja, eu vou sentir o local que eu vivo. A função integralizadora é eu interpretar esses sentidos e poder tomar a partir desses sentidos ações, tá? Tá muito frio, eu sou estimulado a eriçar os pelos, tá? Tá muito quente, eu sou estimulado a tirar a blusa, ir pra praia tomar banho, também tá ligado a sentimentos. E eu tenho uma função motora, que são as ações geradas por isso. Por exemplo, vamos lá, tá? Eu estou pegando um copo, esse copo tá quente. Qual é a função motora que eu tenho que ter? Soltar o copo, tá certo? Eu encostei num banco que passou o dia no sol, sentei ali, está quente, eu me levanto. E aí por diante. Então, o teu sistema nervoso, ele percebe, entende e age a partir desse entendimento. O meu sistema nervoso, ele vai ser dividido em dois grupos, tá? O sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinal. Mas Ítalo, antigamente não era medula espinhal. Só que às vezes a biologia não avança tão rápido, né, em pensamentos e em descobertas, a gente tem que ficar modificando alguma coisa para dizer que tem algo novo, né? Mas é a mesma medula espinhal do passado, daí o termo é espinha, né? E o sistema nervoso periférico, que vai ser dividido no sistema somático, e o sistema nervoso periférico autônomo vai ser dividido em simpático e parasimpático. Nós vamos explicar cada um no decorrer da aula. Vamos falar um pouquinho agora do sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central, e nós vamos falar especificamente do cérebro, tá? O cérebro ele é dividido em várias partes, tá certo? Em várias funções. Pela figura que você pode observar aí, nós temos o cérebro, ele está pintado em várias cores, né? Então a gente vai falar de cada parte. Vou começar a falar aí do telencéfalo, né? Que é a mente, praticamente, né? O que é que esse telencéfalo ele é responsável? Ele é responsável por você conseguir ler, escrever, consequentemente. Então o ato de você ler e escrever, ele está ligado ao telencéfalo. Falar, fazer cálculos, musicar as coisas e compreender, cantar, ouvir, saborear uma música. Ele é responsável pela sua memória, planejar o futuro e criar, tá? Entenda como isso tudo é mais fácil quando você é pequeno, tirando a memória. Quando você é novo, o ato de você aprender a ler, a escrever, a falar, não é mais simples? Por quê? Porque os neurônios estão começando a se ramificar e, segundo Piaget, você está sendo exposto àquelas ações e aí as neuroglias estão ajudando você a formar um conjunto de redes de informações que permitem você interpretar as coisas mais facilmente. Eu particularmente decidi aprender inglês aos 40 anos de idade. Está sendo fácil? Não. Se eu tivesse aprendido lá com 5, 6, 4 anos, teria sido fácil? Sim, teria sido fácil. Por quê? Porque eu estava sendo exposto. Agora eu tenho uma questão comparativa. Eu tenho que comparar o inglês com o português. Eu tendo a comparar palavras, expressões. Eu já tenho pensamentos pré-estabelecidos que acabam me atrapalhando no processo de aprendizagem. Igualmente, uma pessoa adulta tem dificuldade de aprender quanto mais velho a ler e a escrever.
tá certo? Já a memória ela vai ficando melhor ao longo do tempo, porque eu já tenho novas ramificações, eu já tenho novos conceitos, eu posso associar esses conceitos. Então, você lembrar de uma coisa com 5 anos não é tão fácil como você lembrar de uma coisa há um mês atrás. Eu tenho aí o diencéfalo, que é essa parte esverdeada, não é? Esse diencéfalo ele vai ter duas regiões, ele vai ter o tálamo e o hipotálamo, e eles vão estar sendo responsáveis aí pelos estímulos sensoriais, tá? Controle da homeostase e das glândulas endócrinas. Quando nós formos ver sistema endócrino, nós vamos estar falando muito dessa região. Por isso eu não vou me alongar aí, tá certo? Nós vamos estar falando especificamente dessa região quando eu for estar explicando aí o sistema endócrino de glândulas que controlam o teu corpo. Eu tenho essa parte aí mais pretinha, né, mais escura, logo abaixo aí do diencéfalo, que é o mesencéfalo, responsável pelo tônus muscular, movimentação dos olhos, o ato de você estar dormindo, nos movimentos repetitivos dos olhos, no sono REM. Ele também está ligado à audição e à sua postura, o seu equilíbrio, principalmente porque parte dele está aí conectado com o cerebelo. Eu tenho aí em laranja, né, a ponte ela já diz tudo, ela faz uma ponte entre o teu cérebro e a tua coluna, né, a tua medula espinhal, né, ela é importante para as comunicações, às vezes nos traumatismos, né, onde você tem um traumatismo de coluna para ou tetraplégico, você não consegue mais ter essa comunicação porque a ponte não permite mais essa comunicação, porque você seccionou, quebrou os nervos da coluna. Lá embaixo, ali abaixo da ponte de azul, tem o bulbo, né? O bulbo ele é importante para os teus reflexos, como respirar, ritmo cardíaco, deglutição, vômito, tosse e piscar os olhos, tá? Isso é interessante, né? Muitas vezes uma pessoa ela leva um tiro na cabeça, ou então ela tem um acidente vascular cerebral, e aí ela tem morte cerebral. Mas quando você chega lá, a pessoa ela tá, né? Às vezes mexendo a mão, aquela pessoa tá com o olho aberto olhando para alguma coisa, tá respirando, o coração tá batendo, mas a pessoa não entende, não raciocina, não processa, não sabe o que está acontecendo. Mas então ela tá morta cerebralmente, sim, ela é capaz de entender, ela está num processo vegetativo, ela é igual uma árvore. Tá viva, mas não raciocina. Mas o coração tá batendo, exatamente porque quem é responsável pelo coração, por você respirar, não é o cérebro, e sim o bulbo. E esse bulbo ele vai dar impulsos nervosos, por exemplo, como no nó sinatrial para o coração bater. Ele vai estar lá percebendo a concentração de CO2 no seu sangue, promovendo aí uma movimentação respiratória. E por último, não menos importante, eu tenho aí em marrom o cerebelo, né? O cerebelo ele é responsável pela coordenação de movimentos, né? Também ajuda a tua postura, está ligada ao equilíbrio. Então, quando você bebe, né, uma bebida, um gorozinho lá, uma cachaça, um vinho, ou então você vai para a festa e fica muito embriagado, você tende a ficar cambaleando. Por quê? Porque você perde essa conexão do cerebelo com o equilíbrio, tá? E aí esses músculos não respondem mais. O cerebelo ele recebe informações do músculo, dos tendões, para te dar mais ou menos ali a tua postura, né, o teu norte, tá? E aí o que é que acontece? E ele está muito próximo do lóbulo occipital, que está lá responsável pela tua visão. E aí tu bota no nariz, faz um 4, anda numa linha reta, tem dificuldade porque ele está desequilibrado. Responsável pela memória curta, né, ele é responsável pela memória curta, né, de duração pequena, aqueles flashbacks momentâneos na hora, né, se você demorar muito você acaba não lembrando mais, e por movimentos complexos, como por exemplo aí andar de bike, jogar vôlei, jogar basquete, ele que faz aqueles cálculos juntamente com o olho para poder você fazer aqueles movimentos mais radical. Eu tenho aí a medula espinhal, né? A medula espinal. Essa medula, ela é coberta por 3 peles. Eu tenho aí a dura mater, aracnoide e pia mater, que são
as meninges, né? Pessoas que estão com meningite, estão com inflamações nessa pele, e a função dela é servir de barreira contra invasores. Esses nervos, eles estão ligados à ponte e estão recebendo informações do cérebro. Estão ligadas a essa coluna, eu tenho os nervos, né? Eu tenho as neurofibrilas, vão conduzir informações da tua cabeça, do teu cérebro, do teu cerebelo, da tua ponte, do teu hipotálamo para as ações e reações do teu corpo. Eu tenho nessa coluna 12 nervos cranianos que estão ligados a órgãos e a alguns músculos, e eu tenho 31 nervos raquidianos que ligam a medula diretamente aos nervos e a questão sensitiva, tá certo? E ligado a esses nervos cranianos e raquidianos, eu tenho os glândulos nervosos, que são formados por aglomerados de neurônios, e esses glândulos nervosos eu tenho sensitivos, motores, associados e mistos, são os nervos que percebem. Eu toco em algo quente, eu estou lá com o nervo sensitivo percebendo que aquilo ali é quente. Esse nervo sensitivo, ele vai levar a informação até o nervo associado, que está ligado aos nervos raquidianos, que mandam para a cabeça ela toma uma definição, devolve para o nervo raquidiano, ligado aí ao nervo sensitivo, e esse nervo sensitivo manda a informação para o nervo motor, e aí você solta aquele copo quente, formando assim o arco reflexo. E aí vamos falar um pouquinho do sistema nervoso periférico, né, que tem o somático e o autônomo. O sistema nervoso periférico somático, ele é responsável pelas ações voluntárias, e o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas ações involuntárias. E aí a gente pode falar um pouquinho do sistema simpático e parasimpático, né? O interessante do sistema simpático é que ele tem um feedback chamado luta e fuga, né? Ele sempre vai te dar reações para tentar te proteger contra aquelas ações. Já o sistema parasimpático, ele vai ser antagonista a essas ações. Vou pegar aí um exemplo de um jockey numa corrida de cavalo. Você se pergunta aí por que o jockey tem toda uma postura e toda uma preparação do cavalo, né? Ele bota ali 2 pedaços de couro ali para o cavalo não conseguir olhar para trás. Ele coloca os cavalos todos alinhados, então os cavalos ficam todos tentando, por que tem um monte de cavalo aqui parado? Isso aí, o sistema nervoso autônomo dele está em alerta. O somático está preparado para fuga, para luta e fuga. A partir do tiro de largada, aquele cavalo ele se assusta, né? O que é isso? O que está acontecendo? E aquele cavalo dispara. Por que ele dispara? Porque todo mundo disparou. Note que quando um refuga, a maioria também não tende a correr. Eu chamo aí de efeito rebanho. Todo mundo correu, vamos correr também, pessoal. Não sei nem o que é. Aí os cavalos disparam. E ao esses cavalos dispararem, eles começam a gerar uma disputa pela própria vida. Eles acham que está acontecendo alguma coisa que vai gerar a morte. E aí o sistema simpático ele entra em ação pela descarga de adrenalina que ocorre no sistema, né? A minha pupila ela dilata, você vê que o cavalo ele abre muito o olho, né? Pupila dilata, a boca seca, o coração dispara, os pulmões dilatam, o sangue que está na minha pele e nos vasos periféricos vão para a musculatura para gerar mais força. E o jockey ele ajuda o processo, porque ele fica em cima do cavalo com uma varinha, batendo lá no quarto, né, na coxa do cavalo. E aí o cavalo acha que aquilo ali é nada mais, nada menos do que um predador, uma onça que está quase alcançando. Ele está arranhando as ancas, o quarto do cavalo. Então ele tem que fazer o que, meu povo? Correr. Para quê? Para sobreviver. E quem é o cavalo que vai morrer? O último que ficar para trás. Então eu tenho que chegar na frente para poder sobreviver. E aí nada mais é do que uma corrida de cavalo, onde eu engano o pobre do cavalo com aquele processo. Quando eu passo da linha de chegada, eu tenho que ter um antagonismo. O meu sistema parasimpático tem que antagonizar o processo. E como é que ele vai antagonizar o processo? Ele vai diminuir a dilatação da pupila, eu volto a salivar, meu coração bate mais devagar, eu respiro menos. E para eu ajudar o meu sistema parasimpático, sabe o que o jockey faz? Ele vai e volta o cavalo para o cavalo olhar para o lado que ele correu.
para ele ver que não tem mais predador e ele está de parabéns porque ele conseguiu sobreviver. Salvou ele e o jockey porque ele correu muito. E aí na próxima corrida eu vou ter essa memória, eu tenho que correr muito e aí eu vou ter aquele cavalo de corrida preparado para uma disputa nada mais, nada menos do que sobrevivência. Também acontece com a gente, por exemplo, quando você está sendo assaltado, você tem medo. O que acontece? O cara mostra a arma, o sistema simpático, ele, puff, mas tem gente que trava, tem gente que corre, tem gente que reage. Porque cada sistema parasimpático e simpático é ligado com ações que você já teve. Tem pessoas mais explosivas que querem reagir, e tem pessoas que ficam paralisadas. Mas observe, todas têm o mesmo sintoma, a boca seca, coração dispara, você fica ofegante, a pupila dilata. Por isso que não é tão fácil você fazer um reconhecimento pós-assalto. Como é que você vai saber os detalhes do rosto da pessoa se a sua pupila estava dilatada? Você traz uma pessoa dessa para um reconhecimento, você bota 10 pessoas com a blusa azul, que era a blusa que você viu. Você viu que tinha uma mancha azul que era a blusa. Reconheça, aí tu fica, rapaz, eu acho que é aquele ali. Eu acho. Tá? Agora, realmente, se você foi acostumado a ser assaltado ao longo do tempo, você acaba se acostumando e aquilo ali gera menos luta e fuga. Por exemplo, eu já trabalhei numa rede de farmácias onde nós éramos assaltados constantemente. Então, quando aparecia um ladrão, quem trabalhava no caixa, no balcão, era tranquilo, né? Você via o assalto, olhava, não tinha mais aquela descarga de adrenalina. Por aí você consegue observar alguns exemplos do processo, tanto nas ações simpáticas como nas ações parasimpáticas, né? O que é que elas fazem? Um dilata a pupila, a outra corta a dilatação da pupila. Um inibe a salivação, a outra estimula a salivação. Outra relaxa os brônquios, a outra reduz os batimentos do coração. A outra aumenta. E aí, por si só, elas trabalham como processos de antagonismo e fuga. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês a entender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso. E essa aula vai continuar, hein? Nós vamos falar dos sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Na nossa próxima aula nós vamos fazer uma síntese sobre esses sentidos para poder complementar o entendimento de como nossa mente ela processa todas as informações. Obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia.